Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniele e na aula de hoje de Geografia a gente vai continuar aquele assunto sobre conhecer o lugar onde a gente vive, onde a gente mora, onde a gente estuda, relembrando as paisagens naturais, culturais, os seus elementos. E hoje também a gente vai falar sobre o município onde a gente mora. A cidade onde a gente mora e também sobre zona rural e zona urbana. Então agora, pessoal, abram o livrinho de vocês na página 195. Combinado? Abram na página 195. Pessoal, é o seguinte, quando alguém pergunta pra gente onde a gente mora, a gente imagina a casa da gente. Mas em que lugar fica essa casa da gente? Ah, professora, fica no planeta Terra. Ótimo! E dentro desse planeta Terra, nós temos o quê? Temos o nosso país maravilhoso. Ah, legal! Tem o país em que eu moro. Beleza. Dentro desse país, a gente vai ter o quê? As regiões, porque tem que organizar, tem que separar. E dentro dessas regiões, a gente vai ter os estados, dentro dos estados a gente vai ter o quê? As cidades, os municípios. E é onde a gente mora, é o que a gente vai falar hoje. Qual é o município que eu moro? Qual é essa cidade que eu moro? Porque o município vai ser o quê? Vai ser aquele território menor, aquele pedacinho ali onde eu vivo. E dentro desse município, eu ainda também preciso saber qual o bairro, qual é a rua, não é? É muita informação, mas a gente precisa saber. E já que a gente está falando do lugar que a gente mora, da paisagem, o município da gente, a nossa cidade, ela tem as características dela. Será que é um município que a área urbana é muito grande? Será que é um município que tem uma área rural um pouco menor ou a área rural é maior? Como que é esse município? Então acompanhe a leitura com a professora. O município é a menor porção do território nacional oficialmente delimitada. Ele é composto de uma área urbana, vamos relembrar, lembra? Semáforo, carro, trânsito, comércio, shopping, beleza. E na maioria das vezes também tem uma área rural. Lembra daquele espaço, daquele ambiente onde tem menos construções, tem menos casas, as casas são separadas, mais separadas das outras, tem mais espaço para as plantações, para a criação de animais, um lugar mais tranquilo. Lembra disso? Então, beleza. Então, nós podemos ter dentro de um município esses dois ambientes, o urbano e o rural. Então, acompanhando o pessoal? Então, vamos lá. Diversos aspectos diferenciam um município de outro. Podemos criar, por exemplo, o número de habitantes, o número de habitantes, o grau de desenvolvimento econômico, a riqueza cultural, histórica, entre outros. Pessoal, todo município, toda cidade tem uma história. Tem uma história linda. Quem foram os primeiros habitantes daquele lugar? Por que ele tem esse nome? E aí tem toda uma construção ao longo do tempo. Quantos habitantes? O que tem mais naquele lugar? Tem muitas indústrias, tem muitas residências, como que é o comércio. Então, uma série de fatores que vão caracterizar o ambiente, o município que a gente vive. Na próxima página, que é a página 196, vamos acompanhar a leitura com a prof, falando do nosso município, o que há nele. Então, olha só, em sua escola, então prestem atenção. Professora, mas a gente estava falando do município, agora é da escola? Lógico, a escola que a gente estuda faz parte, ela está inserida nesse município que a gente mora, nessa cidade. Ah, mas e se a gente morar em outro lugar, estudar em outro? Pode acontecer, mas a escola ela vai estar inserida, ela vai estar em algum município, em alguma cidade. Onde fica a sua escola? Em qual cidade? A gente precisa saber. Então, em sua escola existe um diretor.
que é a pessoa responsável por cuidar da escola, contratar pessoas para sua manutenção, promover melhorias, cuidar da disciplina dos aluninhos e do trabalho de professores e funcionários, correto? Então, o diretor tem essa função. Ótimo! E no município que a gente mora? E na cidade onde a gente mora? Que tem muita gente, que tem uma população às vezes muito grande. Quem que vai cuidar disso tudo? No município, o responsável por essas funções é o prefeito, que é escolhido pela população local por meio de voto. Lembra quando tem as eleições, que a gente escolhe o nosso candidato? É ali que a gente vai escolher o prefeito, aquele que, com a ajuda de outras pessoas, vai organizar o município que a gente vive. Aqui nós temos uma imagem que é o prédio da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, todo município, toda cidade, tem lá a prefeitura onde o prefeito fica para realizar suas funções. Beleza? Muito bem. E aí, pessoal, continuando na página 197, que a professora falou aquela hora já, que dentro desse município pode ter um ambiente rural e um ambiente urbano. Zona rural, zona urbana. Rural, plantações, animais, ambiente mais sossegado, mais vegetação, mais espaço. Urbano, movimento, muitas pessoas, muitos carros, muitos prédios, comércio. Ok? Lembrou? Beleza. As paisagens dos municípios são compostas de elementos naturais e culturais. Também já estamos sabendo disso. Na cidade, também chamada de zona urbana, ocorre a maior aglomeração de pessoas e as paisagens culturais prevalecem. Então, lá na zona urbana, na cidade, o que prevalece, o que tem mais? Elementos culturais, muito mais. Como, por exemplo, construções, ruas, parques, praças, pontos comerciais e entre outras coisas, ok? Mas nos municípios também podem existir áreas onde as construções não são tão numerosas. Há menos construções. Há construções, só que em menos quantidade. Nessas áreas, chamadas zonas rurais, que a gente também já falou, são realizadas atividades ligadas à produção de alimentos, criação de animais. Ótimo! As imagens a seguir apresentam uma paisagem urbana e uma rural. Então, olhem bem a diferença. Vista da zona urbana do município de São Paulo. Então, olha lá, pessoal, muitos prédios, muitas construções. A gente quase não vê elementos naturais, são mais elementos culturais. Já na imagem ao lado, vista da zona rural, também do município de São Paulo. Então, lembra que a gente falou que no mesmo município a gente pode ter esses dois ambientes, essas duas paisagens? Então, vimos a zona urbana, com aqueles prédios, e agora, olha a zona rural. Olha a diferença. É bastante a diferença, não é verdade? Alguns municípios podem apresentar mais de uma zona urbana. Em uma delas fica a sede municipal, onde está instalada a prefeitura, que a gente já comentou. As outras zonas urbanas são chamadas de distritos. Elas também têm bastante coisas, tem comércio, tem uma estrutura boa, mas ali não é a sede principal, ok? Elas são geralmente um pouco mais afastadas da sede municipal e têm nomes diferentes do município. Os distritos, dependendo do seu tamanho, também podem ser chamados de lugarejos ou vilas. A zona urbana e a zona rural, pessoal, essa parte é bastante importante. Porque a zona rural e a zona urbana, elas não são separadas umas das outras. Não são. Elas dependem uma da outra. Então, fica atento nesse parágrafo. A zona urbana, que é a cidade, e a zona rural, que é o campo de um município, têm suas características particulares. As duas são muito importantes,
É preciso ficar claro que os moradores da cidade dependem dos moradores do campo. Os moradores do campo dependem dos moradores da cidade. Por quê, professora? Porque prestem atenção, quem está na cidade precisa daqueles elementos, daquelas produções de alimentos, daqueles animais que fornecem tanta coisa para a gente. As frutas, as verduras, os legumes, a carne, os ovos. A gente que mora na cidade precisa disso. E de onde que vem? Do campo. E quem mora no campo também precisa de quem mora na cidade. Não precisa? Precisa ir à farmácia, precisa ir ao mercado, precisa ir ao banco, precisa desse comércio, precisa de um veterinário para ir lá ver os animais, precisa de alguém para ir lá ver as plantações, precisa comprar uma máquina, porque as plantações às vezes são muito grandes, precisa de maquinário, precisa. Então, um depende do outro. Olha que legal, não estão separados. Então, assim podemos dizer que a zona rural e a zona urbana são interdependentes. O que é isso, professora? Uma depende da outra para que seu funcionamento seja satisfatório, para que dê tudo certo, para que todos consigam viver em harmonia, de ter os seus produtos, suas necessidades supridas, certo? Muito bem. Pessoal, de tarefinha para casa, prestem atenção. Na página 195, você vai conhecer mais sobre o seu município. Você vai fazer uma pesquisa junto com a sua família. Você vai escrever qual é o nome do município onde você vive. Vou colocar na página aqui para a gente acompanhar. Qual o nome do município onde você mora? Quantos habitantes há nesse município? Quais são as principais características do seu município? E lembra que a gente falou dos municípios vizinhos? Dos distritos e tudo mais? Vocês vão pesquisar. Quais são as outras cidadezinhas vizinhas da cidade onde você mora, do município? E eu vou ficar doida para saber dessas novidades, dessa pesquisa. Pessoal, muito obrigada, a aula foi ótima, beijo, até a próxima.